Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais um episódio das Faces de uma Mulher com Jeane e Gabriel. E hoje eu quero começar a agradecer a todas as pessoas que estão assistindo nossos vídeos, estão comentando. Pessoal, isso nos aquece o coração e nos motiva a continuar, né? E como eu falei sempre no meu primeiro vídeo, né, o objetivo desse canal é compartilhar as minhas experiências, seja como mulher, como mãe, como advogada, como cristã, para que essas experiências elas possam ajudar as pessoas que assistem nossos vídeos. Esse é o nosso maior objetivo, beleza? No último episódio, eu mostrei um passeio que eu fiz com os meus filhos na Rua da Aurora. Foi muito legal, pessoal. Tá lá o vídeo, vocês vejam. Dê uma curtida, né? O YouTube, ele faz essa... Quanto mais tem curtida, mais comentários, ele entrega nossos vídeos para mais pessoas. E é por isso que sempre as pessoas pedem, né? Que as pessoas curtam, compartilhem, comentem. E eu vou pedir isso a vocês, beleza? Mas, falando sobre o passeio, antes do passeio eu tinha feito um vídeo falando sobre a saúde da mulher e estava contando uma experiência que eu tive, né? Com relação a um problema ginecológico, e eu parei no vídeo falando sobre o meu diagnóstico de endometriose, né? E lá nesse vídeo, que é antes do vídeo do passeio, eu concluí o vídeo dizendo: ó, pessoal, eu descobri, né, de forma bem surpreendente que eu tinha endometriose, mas esse assunto será cenas para os próximos capítulos. Pois é, hoje eu estou aqui, pessoal, para falar com vocês, para concluir aquele vídeo, para falar com vocês sobre o meu diagnóstico de endometriose, como um mundo se abriu com relação a essa doença, porque realmente eu sou mulher, né? A gente sempre se cuida, sempre faz os exames de rotina, mas eu pouco sabia sobre a endometriose. E foi a partir do meu diagnóstico que o mundo realmente se abriu para conhecer melhor essa doença. E esse é o objetivo desse vídeo, falar um pouco sobre a endometriose, sobre o meu tratamento, quais foram as consequências desse diagnóstico, para que isso sirva para outras mulheres. Porque quando eu descobri o meu diagnóstico da endometriose, eu recorri muito ao YouTube. Aqui tem muitos vídeos bons de médicos, de profissionais e também de pessoas leigas, de mulheres leigas como eu, sobre o assunto, que relataram as suas experiências e como foram importantes para mim no momento que eu estava com muitas dúvidas, porque apesar, pessoal, de ser uma doença feminina e antiga, uma coisa que eu descobri é que são poucos os ginecologistas que tratam da endometriose. É impressionante. Quando a mulher ela apresenta sintomas típicos da endometriose. E quais são esses sintomas, Jeane? Cólica menstrual, tem dificuldade de engravidar, dores pélvicas, são dores na relação sexual. Geralmente, quando as mulheres apresentam esses sintomas, é mais fácil o diagnóstico. Mas no meu caso, eu não tinha os sintomas clássicos e realmente meu diagnóstico chegou aos 46 anos. E como eu falei no primeiro vídeo, contei toda aquela história, depois de fazer inúmeros exames, porque eu sentia muita dor na minha lombar. E por mim, assim, pela dor ser na lombar, eu procurei
muito ortopedista, especialista em coluna. Como eu falei da outra vez, eu fiz uma infiltração na minha coluna para que o médico tivesse a certeza que meu problema não era coluna. Então, o fato do meu sintoma não ser um sintoma clássico, não é? Esse diagnóstico veio muito tardiamente. Mas, apesar dessas circunstâncias, eu também descobri que a endometriose é uma doença que ela tem o diagnóstico tardio. Em média, as mulheres levam de 8 a 10 anos para ter um diagnóstico de endometriose. Por quê? Por causa dos mitos que nós mulheres carregamos durante toda a nossa vida. Que mito, Jeane? Que é normal sentir cólica na menstruação. E eu descobri com a endometriose que não é normal. Então, pelo fato da gente ter culturalmente essa percepção de que é normal a mulher sentir cólica na menstruação, isso é um dos fatores que levam as mulheres a ter um diagnóstico tardio da endometriose. É tanto que hoje eu digo, olha, quando eu vejo uma mulher dizendo que sente muita cólica quando está perto de menstruar, que sente dores nas pernas, que sente dor na lombar, certo? Que nos 10 dias antes de menstruar, ela inclusive pode ter até problema no pulmão. Acreditem, a endometriose ela pode atingir qualquer órgão do corpo da mulher. É impressionante. Então, quando eu vejo, eu sempre converso com essa mulher. Veja a possibilidade do diagnóstico da endometriose. Então, pessoal, veja bem, qual é o meu objetivo disso? É alertar as mulheres, os companheiros dessas mulheres, os filhos, as pessoas que convivem com essas mulheres, que dores, certo? Que dores pélvicas, que dores na lombar, que dores nas pernas, muita dor de cabeça, próximo da menstruação, essas dores, elas podem ser várias coisas, inclusive endometriose. Porque o diagnóstico ele demora? Porque muitas vezes as pessoas entendem que essas dores são tudo menos endometriose. Entendeu? Então é por isso que coloque a endometriose na possibilidade de um diagnóstico. Pois bem, pessoal, falando sobre isso, sobre esse alerta, não é? De que se você tem uma mulher próximo de você que sente dores nas pernas, dores lombares, dificuldades de engravidar, que reclama da dificuldade no ato sexual, que essas mulheres, dentre as possibilidades de diagnóstico, elas coloquem a endometriose, porque pode ser a endometriose, certo? Contando um pouco sobre a minha experiência, depois do meu diagnóstico tardio, certo? Eu procurei um médico especialista e como eu tinha colocado o DIU Mirena por causa do miome, do meu sangramento, lembram que eu falei lá no vídeo? Quem não assistiu, assista. Então, o que acontece? O médico disse assim, Jeane, olha, um dos tratamentos para os sintomas da endometriose é o Mirena. Só que eu já estava com o Mirena e ainda assim eu continuava a sentir dor. Então, como eu já estava com o Mirena, que é uma das tentativas do tratamento para melhorar os sintomas, ele sugeriu que eu tomasse uma medicação chamada Dienogest, certo? O Dienogest ele é muito semelhante a um anticoncepcional. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver que tem médicos que dizem que não é um anticoncepcional, mas meu objetivo aqui não é mostrar tecnicamente, como eu sempre disse, eu só estou relatando a minha experiência, beleza? Então eu comecei a tomar o Dienogest, só que, pessoal, o Dienogest, ele traz várias reações. Pois é. Dentre essas reações, a mais incômoda é uma coisa que se chama escape. O que é o escape? É que sua menstruação ela fica descontrolada. Em que sentido? O Dienogest e o Mirena, em tese,
eles param a sua menstruação. Mas ele pode trazer escapes, que isso acontece a qualquer hora, a qualquer momento e a qualquer circunstância, né? E isso, para nós mulheres, é uma reação horrível, horrível mesmo. Mas enfim, eu sentia muitas dores, já estava saturada dessas dores, certo? E eu aceitei o desafio de tomar a medicação. Comecei a tomar o Dienogeste. Paralelo a isso, eu também fui orientada a melhorar a minha alimentação, certo? A endometriose é uma doença inflamatória, como eu falei, é o tecido do endométrio que de alguma forma, que não existe uma explicação exata, vai para fora do útero e pode ficar concentrado na bexiga, no intestino, certo? Pode entrar na corrente sanguínea. Então é por isso que a endometriose pode chegar até no cérebro. Acreditem, é raro, mas acontece. No pulmão, o médico que fez a minha cirurgia, que eu vou dizer a vocês que eu cheguei na cirurgia, ele falou isso para mim. Jeane, eu já atendi mulheres que chegou no pulmão. Imaginem. E que foi descoberto por quê? Porque próximo da menstruação ela começava a tossir e cuspia sangue. Então vocês vejam que a endometriose é um assunto que ele não se restringe apenas a um ginecologista. Por quê? Porque a endometriose também pode ir para o intestino. Então, quando a endometriose ela fica no intestino, ela atinge o intestino, é necessário um médico especialista em intestino, entendeu? E um ginecologista. Então, a endometriose é uma doença realmente desafiadora. Mas, bem, eu comecei a tomar a medicação, certo? E eu não me dei, pessoal, com a medicação. Eu tentei 3 meses, acreditem. O objetivo do remédio era parar minha menstruação. E eu tive escape todos os dias durante 3 meses. Então, imagine a minha mente. Imagine a minha mente. Eu ligada, usando Dilmirena, tomando Dienogeste. Todos os dias eu tinha escape, certo? E minhas dores melhoraram, mas os incômodos com os escapes, para mim, foi terrível. Sem falar que eu sentia minhas mamas muito inchadas. Então, isso tudo, assim, psicologicamente, foi muito ruim para mim, sabe? E assim, os médicos dizem que não existe uma comprovação científica. Mas algumas pessoas, eu vi relato de várias mulheres que ao tomar o Dienogeste, essas mulheres elas se sentiam psicologicamente frágeis. E eu me senti psicologicamente frágil. Eu não sei se era por causa das consequências daquela situação de incerteza que eu estava vivendo ou se era por causa da própria medicação. Mas o fato é que mexeu muito psicologicamente comigo. Além dos escapes frequentes, diários, minhas mamas muito inchadas, doloridas. Então, eu realmente não consegui me adaptar ao Dienogeste. Mas eu estava falando antes, porque, sinceramente, pessoal, não fiz um roteiro. Eu estou aqui da forma mais natural possível, mais transparente, falando com vocês sobre a minha experiência. Então, não fiz um roteiro. Mas eu estava falando antes de eu começar das consequências do Dienogeste, eu comentei que que essa doença é uma doença inflamatória. E por ser uma doença inflamatória, a gente requer uma mudança na nossa alimentação. Então, paralelo ao que eu estava usando a medicação, eu também fiz uma mudança na minha alimentação, né? Então, a gente evita comer alimentos inflamatórios, como glúten, lactose. A gente procura usar alguns suplementos, então eu comecei a utilizar com bastante regularidade o ômega 3,
a cúrcuma. Então, assim, eu introduzi uma nova alimentação, procurei fazer novos exercícios físicos para que eu pudesse desinflamar o meu corpo para ajudar também no tratamento da endometriose. Jeane, tem cura? Não, não tem cura. O que os médicos dizem é que os tratamentos fazem com que aquele pedacinho do endométrio que está fora do seu útero, ele pare de inflamar. E por ele parar de inflamar, né, com o seu ciclo de hormônio, da sua alimentação e tudo, você tem uma queda nos sintomas, certo? Pois bem, eu fiz toda essa mudança de vida, certo? Eu mudei a minha alimentação, procurei fazer exercício com regularidade, tomei o Dienogest, estava usando o Mirena, mas ainda assim eu tive reações muito desagradáveis. E aí eu procurei outro médico, relatei toda a situação para ele. Ele disse a mim, Giana, olha, realmente o tratamento é esse. Então, o que a gente pode fazer? Sim, detalhe, eu melhorei muito das minhas dores, mas elas não cessaram, certo? Então, ele disse, olha, o que a gente pode fazer, mais uma tentativa é a cirurgia da endometriose. E aí, como eu estava com aquele problema de sangramento, por isso que eu coloquei o Mirena, né, isso, como eu falei lá no outro vídeo, como eu tenho 46 anos, já tinha 2 filhos, já sou ligada, então ele entendeu e eu tinha vários outros miomas, eu só tinha tirado um mioma maior, mas meu útero tinha miomas menores, e ele também diagnosticou que eu tinha adenomiose, que é a endometriose, só que na parede do útero, certo? A diferença básica entre adenomiose e endometriose é essa. Mais uma vez, eu não sou técnica, só estou falando de forma como uma pessoa que viveu essa experiência. Então, considerando todas as minhas circunstâncias, todas as minhas características, ele entendeu que o ideal seria fazer a cirurgia da endometriose, certo? Ou seja, tirar os focos do endométrio que estavam fora do meu útero e também fazer a esterectomia, né? Tirar o útero. E aí, pessoal, aí começam, sabe, a esterectomia mexe muito, com muita dúvida, são muitos mitos. Eu posso depois também gravar um vídeo só sobre isso, sobre a esterectomia, né? A decisão de fazer a esterectomia. Apesar da gente achar, mas o útero só serve para você ter filho, você não precisa mais disso. Mas assim, existem muitos mitos com relação à questão da esterectomia, no sentido, será que a mulher vai permanecer sendo mulher? O útero é a vida da mulher. Então, assim, são muitas coisas que ao você saber desse diagnóstico, que você precisa fazer, você mexe muito com você. E eu estava muito sensível emocionalmente por tudo isso que eu estava vivendo. Pessoal, desde das minhas primeiras Maria, não falei não, peraí, eu vou escrever aí histerecopia, eu acho que é isso. Eu vou pedir a Letícia para escrever aí. Desde os meus primeiros procedimentos, certo? Até hoje, isso já percorreu praticamente 1 ano. Então, assim, mexe muito com sua vida, com seu dia a dia, muita coisa. Você fica realmente... Eu estava muito, muito abalada emocionalmente com essa história toda, com essa confusão. Apesar de não ser uma doença incurável, assim, um câncer, incurável não, uma doença que você poderia morrer por causa disso, mas é uma coisa que mexe muito com a mente e a cabeça da mulher, né? Pois bem, mas depois de todo esse dilema que eu vivi, passei, a gente fez a cirurgia, né, da esterectomia, tiramos o útero, certo? Eu fiz a esterectomia total, que é a retirada do útero e dos ligamentos. Eu não tirei o ovário, que é o que chama-se de esterectomia radical.
E também ele fez, né, ele retirou os focos da endometriose, certo? Então, o que é que eu quero com esse vídeo? Alertar todas as mulheres, todos os parceiros de mulheres, todos os filhos, filhas, ou seja, você que convive com a mulher, que apresenta alguns sintomas desse, que o diagnóstico da endometriose seja uma possibilidade para essas mulheres. Por quê? Porque quanto mais rápido tiver o diagnóstico, menos sofrimento. Pessoal, o vídeo já está com 20 minutos, mas eu quero muito ainda falar sobre a minha cirurgia, como foi a minha cirurgia e como eu estou hoje, certo? Então, eu vou deixar para os próximos capítulos, não é? Mas com a certeza que eu estou ajudando alguma pessoa que está vivendo uma situação semelhante, certo? Eu quero deixar um abraço para todos vocês, um cheiro, muita paz, que o Senhor Jesus abençoe a casa, a vida de vocês, a saúde, certo? Um cheiro e até a próxima.